Hello, hello! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Maria, a mamãe do Davi. Ele tem 3 aninhos, ele é autista de suporte nível 2. E hoje eu vou compartilhar com vocês mais sobre abaterapia, sobre esse tratamento, né, que ele vem recebendo. E assim, eu estou super feliz com o desenvolvimento dele, ele já vem adquirindo, né, várias habilidades. Então a minha intenção com esse vídeo é compartilhar um pouco mais com vocês sobre abaterapia, né? Porque assim, quando os pais recebem esse diagnóstico, às vezes os pais ficam muito perdidos, não sabem que tipo de tratamento usar. Então, assim, como eu já disse no meu vídeo anterior, a ciência ABA é um dos melhores tratamentos para o autismo, né, atualmente. E ABA significa Applied Behavior Analysis, né, que do português é análise do comportamento aplicado. Então, aí, assim, vários pais se questionam, como que a ciência ABA pode ajudar a minha criança autista, né? Então, a ciência ABA, ela não trabalha com todos os indivíduos de uma forma só. Então, ela vai pegar a criança autista, ela trabalha de forma individual. Então, a ciência ABA pega o indivíduo, faz uma análise comportamental e ali os profissionais identificam quais áreas a criança precisa de mais ajuda, que ela precisa de mais estímulos, né? Então, assim, eu estou muito feliz com o tratamento com a ciência ABA que o Davi criança. Então, assim, a psicologia diz, né, que todo cérebro, ele pode ser, o cérebro, ele é um órgão social e com isso, todo comportamento, ele pode ser aprendido, ele pode ser reforçado. Então, a ciência ABA trabalha muito essa individualidade de cada indivíduo, né? Então, assim, ela trabalha como reforçadores. Então, a ciência ABA vai reforçar ou ele vai diminuir algum comportamento. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês, né, como que foi a minha primeira reunião de treinamento de pais, né? Aí os terapeutas, como que é o Davi em casa e tal? Tem algum comportamento, assim, que ele faça, que eu poderia ajudar vocês pra gente, né, trabalhando junto, a gente diminuir esse comportamento? Aí, né, eu rapidamente pensei, falei assim, não, tenho vários, né? Mas eu vou compartilhar com vocês um comportamento que o Davi tem em casa para ver, né, qual que é a opinião e como que nós podemos agir em casa também com ele. Sempre quando ele recebia um não, ou que ele tivesse com alguma frustração, ele ia lá, pegava a mãozinha dele e batia em um móvel, uma parede, quaisquer coisa que tivesse perto dele, ele ia lá e batia. Só que aí, como ele tava chorando, tava frustrado, eu e o pai dele, a gente pegava a mãozinha dele, dava um beijinho e falava, sarou, então tá tudo bem, sarou. Aí, né, quando eu compartilhei isso com o time de terapeutas, eles falaram assim, então, quando a criança tem esse comportamento precisa de intervenção para que ele seja diminuído. Porque hoje é a mãozinha, aí depois pode ser o corpo inteiro, e futuramente, se a gente não corrigir esse comportamento agora, a criança pode ter maiores lesões, né, no futuro. Por quê? Porque eu estou incentivando, eu estou reforçando um comportamento que não é bom para a criança, certo? Aí, o que a gente fez, né? Aí, tá bom, a gente conversou sobre isso, aí eu conversei com meu marido, então, que quando ele fizesse isso em casa, que nós não íamos mais, né, reforçar esse tipo de comportamento, né, e tal. Aí, assim, nós fizemos, quando o Davi se frustrava, recebia um não, aí ele ia lá, batia a mãozinha em algum lugar e trazia pra gente beijar. Quando ele chegava perto da gente, a gente virava, assim, né? A gente desviava o nosso olhar daquele comportamento, a gente não reforçava, não dava atenção para aquele comportamento. Aí passava 1 minuto, a gente vinha com uma outra coisa, né? Assim, porque a gente ignorava o comportamento, mas a gente não ignorava a criança, né? Porque assim, a gente tem que ignorar o comportamento, mas não ignora a criança. Aí a gente já rapidamente, né, esperava passar 1 minutinho, aí eu vinha com uma outra coisa, né? Tipo assim, já tirava o foco daquele comportamento.
Olha, Davi, um balãozinho, olha, esse balão é laranja, ele é pequenininho. E se a gente colocar ele numa vasilha com água, será que ele vai afundar? Ou seja, eu dei um outro sentido para a situação. Aí, assim, eu desviava o meu olhar daquele comportamento, esperava um pouquinho, porque eu tenho que ignorar o comportamento, mas eu não posso ignorar a criança. Aí eu já vinha. Aí, assim, foi uns 3, 4 dias fazendo isso, e esse comportamento, ele foi instinto. Assim, hoje o Davi não faz mais isso, né? Então, assim, a ciência ABA, ela trabalha mais ou menos dessa forma. E a terapia que o Davi faz, ela é totalmente, né, natural, de forma, assim, bem naturalística mesmo. Então, assim, brincar é sempre, assim, o melhor remédio para a criança, e na terapia ABA não é diferente, né? Igual, por exemplo, a criança, quando ela pega um carrinho pela primeira vez, quando ela é ainda bebê, né, abaixo de 1 ano ou por volta disso, qual que é a primeira reação da criança? É explorar o brinquedo. Igual, por exemplo, a criança pegou esse carrinho aqui, né? A primeira coisa que ela vai fazer é morder, colocar na boca, porque é o contato primário dela com o brinquedo. Então, ela não sabe o que fazer. Então, o que que um adulto tem que fazer? O adulto, os pais, os cuidadores, os responsáveis pela criança. Ela tem que mostrar a função desse carrinho para a criança, né? Então, para uma criança autista é a mesma coisa, né? Tipo assim, a criança não sabe a função, como usar da forma correta. Então, nós temos que automatizar esse cérebro. Então, assim, é fazendo da forma certa, repetindo, mas assim, sem perturbar, né? Sem perturbação com o cérebro da criança. Você vai fazer várias vezes, só mostrar para a criança de forma natural como que o carrinho funciona, né? Então, por exemplo, a criança autista, ela tende a pegar e ficar girando esse movimento aqui, né? Chama muita atenção da criança. Então, assim, a gente vai pegar, né? E a ciência ABA, ela trabalha com isso. Então, nós vamos automatizar o cérebro da criança a usar o carrinho da forma certa, né? Por exemplo, a criança tá lá, né? Então, assim, sempre seguir a liderança da criança. Se ela pegou e fez assim, você já não vai chegar, tomar da mão da criança e fazer, ah, não é assim que usa. Pega o carrinho, faça assim também, né? Sempre respeitar o momento que a criança está vivendo. Segue a liderança da criança, pega o carrinho, faz assim. Aí, aos poucos, quando a criança deixar você ter esse espaço, você vai e mostra a forma correta que brinca com o carrinho, né? Sempre é bom fazer o som do objeto, mostrar bastante intensidade com o verbo, né? Fazer sempre barulhos, por exemplo, ó, o carrinho faz assim, ó. Bip, pulou. Então, esses barulhos, né? As onomatopeias, intensificar o verbo, isso ajuda muito a criança no aprendizado. E de forma natural, sem ficar falando para a criança, não. Deixa a criança de boa, absorvendo o conteúdo que você está querendo que a sua criança, né, entenda. Então, só pega o carrinho, ó, ensine essa criança a brincar, ensine a funcionalidade correta do brinquedo, né? Então, assim, ó, por exemplo, você pode pegar também, coloca na parede, ó, caiu, faz bibi, então, foca no verbo, foca na onomatopeia, faça bastante barulhinho, som que chama a atenção da criança. Então, mostre à criança desde o início como brincar de forma correta, qual que é a função correta do brinquedo, de forma bem natural. Então, a ciência ABA também que o meu filho, que o Davi recebe, é de forma bem natural. Então, todas as habilidades que ele vem adquirindo é sempre de forma muito natural, sempre respeitando o espaço dele. Apenas faça, brinque com ele. E assim, pode ser que a primeira vez, a segunda vez que você mostrar para sua criança, ela não vai demonstrar interesse. Mas assim, gente, ó, o Davi tem 3 anos e assim, teve coisas que a gente mostrava para ele que ele demorou muito tempo para ter interesse naquilo. Então, assim, não desista, porque o importante é
você brincar repetidamente, brinque várias vezes, mostre a função do brinquedo várias vezes. Às vezes a criança não vai mostrar interesse, mas você não desista. Porque assim, o Davi, ele tem 3 anos. E assim, tinha momentos que eu me sentia muito frustrada, porque eu falava, meu Deus, gente, mas eu faço, aí eu não consigo. Assim, a minha percepção era que o Davi não estava aprendendo. Mas a criança é muito inteligente, eles são muito espertos. Eles estão ali observando e absorvendo, né, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Então, assim, não desista. Eu sei que às vezes é frustrante, às vezes a gente prepara uma coisa, assim, que a gente está super empolgada, a criança às vezes não dá a mínima, mas assim, faça, repita. Sempre mostre para a criança a forma correta de brincar, tá bom?